Olá, concurseira, olá, concurseiro, tudo bem com você? Espero que sim. De volta para finalizarmos o estudo do Estatuto dos Servidores Mineiros. Esse é o nosso último módulo, tá? Mas antes de nós começarmos a nossa quarta aula, já te convido a você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para que você receba notificações do que acontece aqui no canal, de conteúdos que são lançados, também dentro do possível. Deixe o seu like, que nos ajuda muito no crescimento do canal. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos, mas não deixa o like, tá? E isso é lógico, é uma reclamação pessoal em geral que trabalha aqui no YouTube. Então vamos fazer a diferença, ó. Deixe o seu like aí e também compartilhe o nosso conteúdo, que você vai nos ajudar bastante e é uma forma de você também ser grato pela força, né, pelo estudo que a gente disponibiliza aqui para você, para o dia da sua prova, tá? Bom, deixa eu dar um recado rapidinho aqui, antes da gente começar. O nosso e-book de questões já está pronto. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ter acesso, tá? Como eu falei, nós temos as aulas aqui comigo, que eu pego passo por pontos relevantes, tanto da lei orgânica quanto do estatuto. O professor André, ele prepara o audiobook, tá? O audiobook você pode ouvir tanto a lei orgânica quanto o estatuto, indo para o trabalho, indo para a faculdade, na academia, nos afazeres do seu lar. E também nós preparamos o e-book de questões. O e-book de questões ele serve exatamente para você treinar o que você estudou. Por quê? Se você estuda e não treina, ó, você está aí 30, 40% com as chances diminuídas de acertar as questões. Então, você se familiarizar com o estatuto, com a lei orgânica, é muito bom, é fundamental, tá? Mas fazer as questões é de suma importância para que você guarde os conteúdos e tire as dúvidas também, tá? Então, vai ficar disponível aqui. São 100 questões, 70 questões de lei orgânica e 30 questões de estatuto, com gabarito, explicações, referências, para te auxiliar e completar os seus estudos, aqui a gente falando, é lógico, das leis municipais, que é um conteúdo específico para a sua prova, tá bom? Então, bora lá, vem comigo. A gente vai passar um pouquinho sobre o processo administrativo e tal, regime disciplinar e outras coisas. Então, vem comigo aqui. Título 6 do processo administrativo disciplinar, tá? É o famoso PAD. Quando você ouvir falar em PAD, tá legal? Você estará falando, ouvindo falar do processo administrativo disciplinar. O que é isso, professor? Eu acho que na última aula a gente até chegou a comentar sobre penalidades ao servidor, porque a estabilidade, ela garante sim a continuidade do servidor até um certo ponto, porque existem as proibições aos servidores. E o servidor ele pode perder o seu cargo mediante um processo administrativo disciplinar. É lógico que esse processo ele será antecedido de sindicância. Eu vou até falar sobre isso, tá? Porque da sindicância, que lá acolhe os fatos, tá? Pode desencadear um PAD. Entretanto, do PAD, tá bom? Pode resultar, sim, a demissão do servidor, ok? Mas nós vamos ver tudo isso aqui e eu vou comentando com vocês. Vem comigo aqui, pega o seu material, artigo 140, que diz assim: a autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa. Tá? Você já deve ter falado o termo que quando a chefia, tá? Ela não apura algo irregular, ela prevaricou. Então, nesse caso aí, se ela não apura, é a famosa chamada prevaricação. Então, ela tem obrigação de apurar a irregularidade quando ela tiver ciência, beleza? Artigo 141. Da sindicância, que é lá o preliminar, é antes do processo administrativo. Da sindicância pode resultar o arquivamento do processo,
lá dentro, não houve provas necessárias. Segundo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. Então, a sindicância, nesse caso aí, pode resultar também essas duas penas, tá? De advertência e a suspensão, com limite de 30 dias. E, no inciso terceiro, olha lá, ó, a instauração do processo disciplinar. Tá? Então, são esses três pontos aí que pode resultar a sindicância. Parágrafo único. O prazo para a conclusão da sindicância não excede de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior, provavelmente aquela que instaurou lá, que recebeu a informação e que está apurando. Artigo 142. O prazo para a conclusão da sindicância não excede a 30 dias. Isso aqui acabou saindo repetido aí. Vamos para o 143. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo e comissão, é obrigatória a instauração de processo disciplinar. Tá? Então, eu já posso ter como conclusão que do PAD eu posso ter penalidades aí, suspensão por mais de 30 dias, a própria demissão, tá? Cassação de aposentadoria e por aí vai. Beleza? Porque diz que é obrigado a ter a instauração do processo administrativo. Capítulo 2º, do afastamento preventivo, artigo 44. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode ordenar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração, tá? Para que ele não influencie aí nas provas, enfim. Então, nesse prazo de até 60 dias, ele continua recebendo a sua remuneração normalmente, porque foi a critério, tá, da administração afastá-lo. Parágrafo único. O afastamento pode ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Aí ele vai voltar, ok? Obrigatoriamente. Vamos entrar, propriamente dito, agora aí no processo disciplinar. Artigo 145. Processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo em que se encontre investido, tá? Quando eu falo de imediata, eu falo meio que indireta, mas destaca o cargo, está relacionado ao cargo. Porque imediata, a gente pode se dizer que já é na prática das atribuições. Tá legal? Então tem que ser nessas duas situações. Artigo 146. O processo disciplinar é conduzido por comissão permanente ou especial, composta de 3 servidores. Esse ponto é sensível, tá? Preste atenção. Tem que ser constituído por 3 servidores e esses servidores serão estáveis, ou seja, ele já passou pelo estágio probatório, ele já é estável no serviço público, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deve ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indicado. Tá? Presta atenção nisso aí, que deverá ser superior ou estar ali no mesmo nível do indiciado, tá? Ou do servidor indicado. Parágrafo 1º. Não pode participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, até porque seria conflito de interesses, né? Que a gente diz na administração. Em linha reta ou colateral até o 3º grau. Parágrafo 2º. A comissão tem como secretário o servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. Tá? Até porque, para ser secretário, ele terá que fazer parte da comissão. Artigo 148. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes
fases, ó, a instauração, com a publicação do ato que constitui a comissão. Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório. E, por último, o julgamento. São essas as fases do processo disciplinar que você vai anotar no seu material. Artigo não é o resultante do processo, beleza? Resultado do processo. Artigo 149, o prazo para a conclusão do processo disciplinar não deve exceder a 60 dias contados da data de publicação do ato que constituiu a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Então, de praxe aí, está em regra, prazo de 60 dias, ok? Poderá ser prorrogado pelo mesmo prazo de 60 dias, quando as autoridades entenderem necessário e que as circunstâncias, obviamente, forem exigidas. Seção 1 do inquérito. Artigo 150. O inquérito administrativo obedece o princípio do contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. É lógico, tá? Até porque, se alguém está sendo acusado, deverá ser-lhe dado o direito de defesa, ok? E esse direito é amplo, dele provar que ele não é culpado. Por isso que é dado esse direito ao servidor acusado. Artigo 151. Os autos da sindicância, quando for o caso, devem integrar o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Tá? Isso aí é rito, praxe do processo mesmo. Artigo 152. Na fase do inquérito, a comissão promove a tomada de depoimento, acariações, investigações, diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos, até para não haver injustiça. Artigo 153. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo sempre, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar ou inquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Tá? Mas isso aí vai depender também da fase que nós veremos mais à frente. Artigo 155. O depoimento é prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Tá? Por quê? Muitas coisas acontecem e é analisado exatamente na hora do depoimento. O depoente está falando, está dando o seu relato. Então, se ele traz escrito, tá? Ele já teve tempo de pensar, ele vai botar o que é conveniente. Na hora da acariação ali é diferente, o nervosismo toma conta, enfim. E a pessoa acaba tendo que falar a verdade, não adianta. Se mentir, vão perceber. Artigo 157. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão propõe à autoridade competente que ele seja submetido a exame pela junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Esse ponto aqui eu não vou comentar. Artigo 159. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde pode ser encontrado. Também isso daqui é relevante, até porque, lembra que eu falei que ele precisa saber das fases do processo, para ele se defender, para ele, enfim, participar. Como que ele vai ser comunicado se ele não atualizou o endereço dele? Pô, professor, mas isso aqui parece ser meio antigo, né? Porque ele vai ser notificado por carta, enfim. É mais ou menos por esse caminho aí. Só que agora a tecnologia, enfim. Mas, de qualquer forma, até para o assentamento do servidor, tá? Ele, lá no assentamento, ele deve mudar, se ele mudar de residência, informar, atualizar o endereço. Mas isso aqui, realmente, pensando por esse lado, acabou caindo um pouco em desuso, né? Hoje tem e-mail, hoje tem um monte de coisa. Enfim, mas de qualquer forma, tem que comunicar a mudança de residência. Artigo 160. Achando-se indiciado em lugar incerto e não sabido, é citado por edital, publicado no placar da Prefeitura e ou da Câmara Municipal para apresentar defesa.
São os artigos assim que a gente realmente analisa como ultrapassados e um pouco contraditórios. Se ele, é lógico, vai citar ele lá no painel da prefeitura. Se ele está em lugar incerto, que não é encontrado, também ele não vai lá ver. Senão não estaria desaparecido, né? De uma forma. Peraí, pessoal, que deu um erro aqui no meu mouse. Vou fazer a mudança aqui. Então, o edital aqui, isso ainda acontece, tá? Edital aqui, eles botam um edital aí de grande circulação para que o indiciado apresente sua defesa, tenha a oportunidade de apresentar sua defesa. No parágrafo único, diz que na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa é de 15 dias, a partir da publicação do edital. Artigo 162, apreciada a defesa, a comissão deve elaborar relatório minucioso, onde resume as peças principais dos autos e menciona as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Ok? O relatório é sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. É lógico, tem como um relatório ser omisso. Então, ele vai dizer se, lá com base, né? Ele vai dizer se há inocência ou se há responsabilidade do servidor. Sempre terá uma ou outra conclusão. Parágrafo 2º, reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indica o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes, tá? Falando de situações agravantes e atenuantes, é lógico que existem alguns casos aí, por exemplo, agravantes, tá? Se ele for reincidente, a mesma infração, ok? Atenuante, se ele for confesso, se nunca praticou, enfim, aí vai de regra para regra aí. Artigo 163, o processo disciplinar com relatório conclusivo é remetido à autoridade que determinou a sua instauração, porque quem vai julgar é a autoridade que determinou a instauração. Tá? Então, vai ser mandado para ele para o julgamento. Do julgamento, artigo 164, no prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo, tá? Ou da conclusão lá, a autoridade julgadora profere a sua decisão. Parágrafo 1º, se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente que decidirá em prazo ou em igual prazo. Parágrafo 2º, havendo mais de um indiciado, a diversidade de sanções, o julgamento cabe à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Beleza? Então, isso aqui acaba pesando, que ele pega a pena mais grave. Parágrafo 3º, se a penalidade prevista for a demissão ou a cassação da aposentadoria ou disponibilidade de julgamento, cabe às autoridades que tratam o inciso 1º do artigo 138. Dá uma volta lá na primeira aula, mas na aula anterior, mas é o prefeito, né? Prefeito, o presidente da Câmara, enfim. Dá uma olhada lá, que é bom que você revise. Parágrafo 4º, reconhecida pela comissão inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determina o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. Artigo 166, verificada a ocorrência de vício insanável, tá? Houve algum problema lá no processo, no trâmite do processo. A autoridade julgadora declara a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Parágrafo 1º, julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Tá? Isso aqui é interessante, cuidado com isso na hora da prova. Ele pode botar aqui, o processo foi julgado fora do prazo legal. Sendo assim, tá? Implica na nulidade do mesmo. Negativo, tá? Processo. Formulei uma questão aqui rapidinho. Processo julgado fora do prazo legal não vai implicar na nulidade do processo. Artigo 167, extinta a punibilidade pela prescrição.
A autoridade julgadora determina o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 168. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar é remetido ao MP, Ministério Público, para a instauração da ação penal, ficando traslado na repartição. Tá? Isso aqui também é interessante. Ok? Se ele está inscrito lá como crime, tá? Esse processo ele é enviado ao Ministério Público, que ele vai instaurar uma ação penal para a averiguação do que aconteceu. Nesse caso aqui, preste atenção, se for capitulado lá no Código Penal como crime, se tiver lá no rol lá. Artigo 169, o servidor que responder processo disciplinar só pode ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicado. Tá? Isso aqui é interessante porque, é lógico, ele vendo que ele pode ser punido de uma forma mais grave, ele pede exoneração para se livrar. Mas se tem um processo administrativo, tá, instaurado, ele não pode pedir para ser exonerado, nem poderá pedir também aposentadoria voluntária. Quero me aposentar, não pode. Tá? Então, ele só pode fazer isso após a conclusão, beleza? Da revisão do processo, artigo 170, o processo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício. Tá? A pedido aqui é do servidor, vontade do servidor, de ofício da administração, quando se aduzirem fatos, preste atenção nisso, fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido, ou tá, na inadequação da penalidade aplicada. Tá? Essa penalidade... vamos seguir que eu vou comentar mais ali embaixo. Ó. Artigo 171, no processo revisional, o ônus da prova cabe a quem? Ao requerente. Ele tem que apresentar provas novas e relevantes. Tá? Artigo 172, a simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Tá? Não adianta você querer falar da mesma coisa, tem que ser algo novo. Artigo 173, o requerimento de revisão do processo é dirigido ao chefe do Poder Executivo ou ao presidente da Câmara, que, se autorizar a revisão, encaminha o pedido ao dirigente do órgão onde se originou o processo disciplinar. Alguma secretaria, tá? Alguma parte aí da administração indireta também. Artigo 174. A revisão corre em apenso ao processo originário. O que é isso? Ele está junto ali, tá? Ele está no processo, foi juntado ao processo. Artigo 175. A comissão revisora tem 60 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogado por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Beleza. Artigo 177. O julgamento cabe à autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do artigo 138 desta lei, que eu falei com você, para você dar uma voltada lá e olhar, mas já citei aí, porque cada um tem a gradação, né? Demissão fica com o prefeito, suspensão por mais de 30 dias também, prefeito, presidente da Câmara, enfim. Quanto mais grave, fica lá com os chefes, tanto do Executivo e do Legislativo. Volta na aula aí e dá uma olhada, que é até bom que você revisa. Parágrafo único. O prazo para julgamento é de 20 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora pode determinar diligência. Isso aqui para colher novas provas, né? Artigo 178. Julgado procedente a revisão é declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo e comissão, que é convertida em exoneração. Não tem como ele ser demitido de cargo de comissão. Tá bom? Nesse caso aqui, quando ele volta, nós estudamos sobre isso, tá? Que ele volta após a invalidação de uma sentença, ele volta como, pessoal? Lembra que eu falei? Reintegração. Tá? Então, ele volta através da
reintegração, que é uma das formas de provimento. Esse parágrafo único aqui que eu fiquei de comentar com vocês, chamar a atenção, que diz o seguinte, ó, da revisão do processo não pode resultar o quê? Agravamento da penalidade, tá? A revisão não vai causar uma pena mais grave para o servidor, né, acusado aí, punido, enfim. Bom, vamos dar uma olhada aí no finalzinho sobre o regime de previdência social, tá? Artigo 179, o município mantém regime próprio de previdência social para o servidor efetivo e sua família, tá? Deixa eu comentar isso aqui rapidinho para você entender. Deixa eu ler aqui o parágrafo único, aí a gente comenta. Ó, parágrafo único. Servidor ocupante de cargo em comissão que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública e ocupante de cargo de prazo determinado são obrigatoriamente filiados ao RGPS, que é o Regime de Previdência Social. Bom, então, para você entender isso aqui, ó, o regime próprio, tá? Lembra que a gente falou sobre a incidência de desconto aí na folha do servidor? Quando isso acontece, tá, que vem lá regime próprio, é porque o município ele adotou esse regime. Que regime próprio é esse? O servidor que se aposentar, tá, e precisar de algum auxílio, ele vai ser pago aí, tá, subsidiado pelos recursos do próprio município, porque quando ele sai do município, dos recursos do município, da União, do Estado, enfim, ele passa para o regime geral, que aí são as regras lá do INSS, que é um termo que você conhece melhor. Tá? Então, no caso do município de Mineiros, ele tem o regime próprio de previdência para os servidores efetivos, concursados. Tanto que ele fala isso no parágrafo único, porque eu não posso confundir o seguinte, quando ele fala ali, ó, servidor ocupante de cargo em comissão, professor, o cargo comissionado, ele está em lei de livre nomeação e exoneração. Beleza, você está certíssimo. Entretanto, um servidor comissionado que não tem ele não tem estabilidade, ele não será inscrito no regime próprio, porque pode sim um servidor estável estar em cargo comissionado, pessoal. Tem muita gente que confunde isso, que acha que cargo comissionado é só para quem não é servidor estável. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cargo comissionado, ele pode ser de servidor estável ou de servidor que não é estável, que é temporário, por exemplo, tá? Que ocupa cargo por tempo determinado. Então, se esse servidor ele está em cargo comissionado, ok? E ele não é estável, ele será inscrito lá no regime geral de previdência. Já o servidor estável é o regime próprio. Deu para entender? Para você não fazer confusão, tá? Qualquer coisa, ó, deixa aqui nos comentários que a gente explica você de novo. Mas eu acredito que eu fui claro. Artigo 180, o regime próprio de previdência social do município tem por finalidade assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de, como eu falei, capacidade, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares, prisão ou morte daqueles de que se dependiam economicamente. Tá? Isso aí é para dar aquela base ao servidor. Parágrafo único. Os benefícios são concedidos nos termos e condições definidos em lei específica. Tá? Eu tenho isso aqui no estatuto, eu tenho também falando sobre isso na lei orgânica, beleza? Das disposições gerais e finais, para a gente fechar aí o nosso curso, tá? Artigo 187, por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica, ideologia ou política, nenhum servidor pode ser privado de qualquer de seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Isso aí não tem nem o que comentar, correto? Artigo 188, são assegurados ao servidor os direitos de livre associação profissional, sindical e o de greve. Bom, esse ponto aqui, tá? Existem alguns setores que a gente sabe que não pode fazer greve, tá? E alguns setores que existe um percentual, ok, autorizado para que seja utilizado aí se houver greve. Mas isso aqui eu não vou nem
entrar nesse mérito aqui, porque é um estudo já mais aprofundado e não vem ao caso. Parágrafo único, o direito de greve é exercido nos termos e nos limites definidos em lei. Pronto, aqui ele resume o que eu acabei de comentar com você. Beleza? Bom, pessoal, finalizamos o nosso curso, a nossa aula, consequentemente, o nosso curso. Tá? Já te lembro, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, tá? Também deixe seu like, compartilha, por quê? Nós damos aulas aqui desse conteúdo específico não só para mineiros, tá? Para vários outros municípios. Então você vai poder olhar na playlist aqui, de repente tem um município aí do lado, em outro, até em outro estado que você queira se mudar, te interessa fazer o concurso, e você poderá estudar aqui lei específica com a gente. Então se inscreva aí, tá? Aciona o sininho para você receber a notificação. Questãozinha na tela, tá? Você vai pausar o vídeo, vai responder, eu já volto comentando sobre a questão. Beleza? Voltamos. Pessoal, a questão diz o seguinte: sobre o Estatuto dos Servidores Mineiros, é incorreto dizer sempre, chamando a atenção de vocês para o termo correto, incorreto, apenas. Então, ó, incorreto. Ele quer que esteja equivocado, errado. Letra A. O prazo para conclusão da sindicância não excede de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Pessoal, isso aí está certinho, tá? A gente vai ter como referência o artigo 142, a redação é bem direta, a questão bem direta, então a letra A, corretinha. Artigo 142 é a nossa base. Letra B, no processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Comentei sobre isso com vocês. Também está corretinha, tá? Base, professor, artigo 171, tá? Que diz exatamente como a alternativa B. Letra C, o depoimento é prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Também expliquei sobre isso. Tá legal? Questãozinha, perdão, alternativa também certinha, com base no artigo 155, tá? E a letra D, que diz que da revisão do processo poderá resultar agravamento da penalidade, a depender da autoridade competente. Opa, existe um equívoco aí. E até chamei a atenção sua, tá? Da revisão do processo não pode resultar agravamento de penalidade. Quando ele bota que poderá resultar, está incorreto. Artigo 178. Então, o nosso gabarito aí sendo incorreto, a letra D de doido. Correto? Bom, quero te agradecer muito por você ter estado aqui comigo, tá? Já te convido mais uma vez, ó, sou chato pra caramba, né? Se inscreva, ativa o sininho, compartilhe nosso conteúdo, deixe o seu like, que é muito importante. Uma gratidão que você tem pelo nosso trabalho. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link para você chegar lá ao e-book de questões é muito importante você adquirir para você treinar. Como eu digo sempre, uma questão certa te leva para o céu, uma questão errada te joga no inferno. Ou seja, por uma questão você pode deixar de alcançar a sua vaga e o objetivo, tá? Ou de alcançar o seu sonho e o objetivo, que é a sua vaga no serviço público, a sua estabilidade, ou seja, a sua, o sucesso aí nos seus estudos, tá? Então, ó, vai lá, na descrição tem o e-book de questões, o audiobook, tudo para você chegar e aumentar mais ainda aí o leque de estudos, beleza? Ó, forte abraço, que o professor Gabriel do IASE, trabalhando para a sua aprovação. Tchau, nos vemos em breve.